Vamos em frente, então. Hoje é o nosso segundo episódio do nosso Utilidade Pública sobre eleições 2022. Quem estava com a gente semana passada acompanhou a nossa discussão a respeito do papel do senador, né? Você vai votar para senador e você tem 2 votos para deputado estadual e deputado federal. Aqui tem algo bem interessante, porque ninguém sabe como funciona, até a gente tinha dúvida. Tive que pesquisar hoje. Eu estudei há muito tempo isso. Faz tempo. Só que daí também teve uma reforma, e daí depois eu não li o documento da pequena reforma que fizeram lá. Micro-reforma. Uma micro-reforma, né? Pequena, política que aconteceu. Quase tem que olhar com lupa para ver alguma mudança lá. Quando eu fiz pós-graduação lá, eu li sobre o sistema eleitoral, eu tive uma matéria, mas depois nunca mais fui, né, li sobre e tal, e acabei que hoje a gente teve que relembrar essa questão de como acontece a eleição para deputado federal e deputado estadual, e porque vocês sabem que não é voto direto, não é o deputado que recebe, que é mais votado, que vai ser realmente eleito. Existe toda a questão do quociente eleitoral e também como a Câmara dos Deputados, ela é a casa do povo, então ela tem um número de deputados, cada estado vai ter um número X de deputados, dependendo do número da sua população, então é proporcional, não é igual lá no Senado. Lembra que semana passada a gente falou que no Senado, cada estado da nação vai eleger, né, 2 senadores. Aqui, nesse caso, não. São 3 senadores, né? São 3, e independente do tamanho do estado e da população do estado, todos os estados vão eleger 3 senadores. No caso aqui dos deputados é diferente, porque é proporcional pelo número de habitantes de cada estado. O nome correto é eleição proporcional de lista aberta, porque também tem um modelo de lista fechada, que é o que eles estão, inclusive, tentando aprovar. Desde 2017 está em discussão a questão da lista fechada. A gente vai explicar o que é lista aberta e lista fechada. Eu tinha que fazer um monte de slide aqui para mostrar, mas enfim, vamos ficar no papo mesmo, tentar explicar da melhor forma possível, porque ele é complicadinho de entender. A questão do quociente eleitoral, ele é meio complicado. Mas vai dar tudo certo. Acompanha com a gente aqui, segue o fio que vai funcionar. O que eu quero começar? Primeiro, qual que é a função do deputado, né? A gente falou semana passada do Senado. Os deputados têm assim, legislativo funciona nas 3 esferas, né? Você tem a federal, estadual e municipal. Então, esse modo de eleição funciona para vereador. Daqui 2 anos a gente vai ter a eleição para prefeito e vereador. Funciona para deputado estadual, mesma coisa, e funciona para deputado federal. Então, seus votos, né, no legislativo desse, né, vereador e deputado, funciona dessa forma. Senado é maioria simples, então o mais votado ganha. Tá? Então, qual que é a função principal do deputado? É propor leis. Propor leis que vão melhorar a sociedade como um todo. Sim. Então, assim, analise os seus candidatos, né? Veja quais são as propostas, quais também, você viu a campanha, estava assistindo um vídeo de react dos piores candidatos da eleição, né? Os piores candidatos de 2022, né? Um cara figura que, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí, assim, os caras prometem coisas que eles não têm como cumprir. É impossível. Eu vou melhorar a educação. Você não tem como melhorar a educação. Não, no máximo você vai poder propor leis. Você pode propor um projeto lá que, se for aprovado, vai... Ou então, cada projeto de lei que venha para melhorias da educação, você pode ser um dos deputados que vai apoiar, que vai ajudar a ser... Você pode ser um relator, você pode ser alguém que vai ali, né, votar a favor e tal. Então, você é o apoiador da bandeira da educação ou da saúde, enfim, mas você sozinho mudar a educação, você não vai. Eu vou melhorar o turismo do meu estado. Também, você vai propor um projeto que, se seus companheiros não aprovarem, não vai ser aprovado. Então, né? Então, assim, tem coisas que você não pode fazer, você não pode prometer, porque você não tem como cumprir. Mas a galera manda o louco lá e vai falando e vai prometer, vai que cola, né? Vai que cola, bem isso. Então, assim, toma cuidado, não vota no cara porque ele é bizarro, né? Porque, assim, pelo amor de Deus, eu vi até Cavaleiro Templário falando bobagem. Ai, gente. Com capacete de papelão ainda, né? O carinha do Azul Caneta. Azul Caneta tava lá daquela também. Musiquinha lá.
que eu achava que Caneta nem azul, azul existia mais. caneta também. Mas enfim, ele é Ninguém sabe candidato a nem, deputado. ninguém sabe o nome dele, só tem azul caneta. Azul Só. caneta. O que você vai fazer? Vou ajudar a eleição, vou ajudar o turismo do meu estado, a educação, aula de música nas escolas. Você não tem como pôr aula de música nas escolas. Sozinho, se você não tiver uma galera que te ajude, você vai fazer o projeto de lei, e aí a galera vai ter que curtir o negócio, você vai ter que conseguir gente que vai votar a favor, e daí, né? E então, outros não é tão caras fácil bizarros, assim, enfim. Sósia de gente famosa. Sei lá o que eles pensam da vida, né? Enfim. Então, essa é uma função de votar projetos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aprovar o orçamento, né? Votar com relação a onde vai ser gasto o dinheiro do Estado, no caso dos estaduais, da federação, no caso dos deputados federais. Veja que poder, né? Todo o dinheiro que é arrecadado com impostos vai ser estabelecido dessa forma. Então, o orçamento é o quê? Os deputados são aqueles que aprovam o orçamento anual, né? No caso dos federais, o orçamento anual da União, lá, né? Que é do Brasil. E, no caso do Estado, os deputados estaduais são aqueles que aprovam o orçamento que o governador vai propor e que vai seguir aquilo anualmente. Então, eles também são os responsáveis por isso. Então, os deputados são bem importantes, por isso que nós precisamos saber quem são aqueles com os quais a gente conta e para quem a gente vai o nosso voto. Mas o nosso voto também não é tão simples assim, igual para o senador, porque para você eleger um deputado, existe a questão do quociente eleitoral. E isso é de quebrar a cabeça. E a maior parte dos brasileiros nunca ouviram falar disso e nem sabem o que é. E quando votam para deputados, acham que estão realmente elegendo aquela pessoa a partir do seu voto. Só que a coisa é muito mais complicada e não é tão fácil assim você eleger aquele que você realmente quer. Então, funciona basicamente assim: votos válidos de cada estado, né? Quais são os votos válidos? Todo mundo que votou, excluindo votos nulos e brancos. Então, assim, quem vota branco e nulo não é computado dentro dos votos válidos. Então, você pega, por exemplo, fazer uma conta simples aqui, né? Digamos que no seu estado o número de votos válidos seja 10 mil votos. Aí você pega quantas vagas você tem para aquele estado. Né? No federal, por exemplo, São Paulo é o estado com maior número de cadeiras na Câmara Federal, que são 70 vagas. Né? Depois vem Minas Gerais, tem 53, Rio de Janeiro tem 47, eu sei que Paraná tem 30 cadeiras, enfim, e vai diminuindo daí conforme a população de cada estado. Cada estado tem o seu coeficiente eleitoral, né, que é esses números de votos válidos, que vai ser dividido pelo número de cadeiras. Então, vamos para fazer uma conta simples aqui, pega lá 10 mil votos válidos por 10 cadeiras, digamos assim, que o seu estado tem 10 vagas para deputado estadual. Vai ser dividido 10 mil votos por 10, você vai ter um quociente eleitoral de 1.000. 1.000 votos para eleger um deputado. Tá claro até aqui? Só para ir entendendo a ideia. O quociente eleitoral é a divisão simples entre o número de votos válidos e o número de vagas que o seu estado tem para a Câmara, tá? Então você tem esse 1.000. Aí, o que você vai pegar? O voto proporcional é proporcional aos partidos e legendas, com a ideia de representatividade. Então, assim, a ideia original era que cada grupo, cada cosmovisão política, né, dentro do país, tivessem representatividade. Então, esse quociente eleitoral serve para isso. O que acontece? Você tem que analisar, além do seu candidato, qual é a coligação que ele faz parte. Porque a soma dos partidos, né? Você tem o partido A que está coligado com o B, com o C, com o D e com o E. Você tem um grande grupo de partidos. Então, assim, como que um deputado vai entrar?
aquela coligação na qual o cara que você votou faz parte precisa alcançar, na soma de todos os votos que eles recebem, os 1.000 votos lá, que é daquele quociente eleitoral, tá? Então, você tem ali, sei lá, 1.000 candidatos naquela coligação. Quando chega em 1.000 votos, você ganha uma cadeira na Câmara, né? Então, assim, eles fizeram 10.000 votos, eles vão ganhar 10 cadeiras, né? Agora, tá claro isso também? Só para entender, né? Então, assim, você tem ali, eu votei num candidato do partido A, esse partido teve 2.000 votos no total, então ele vai ganhar 2 vagas na Câmara, tá? Sempre precisa ter essa ideia de que aquele quociente eleitoral precisa ser alcançado. Cada vez que você atinge aqueles votos, você consegue uma cadeira na Câmara. Não é necessariamente no cara que você votou, por quê? Então, assim, digamos que o partido que você votou conseguiu 4 cadeiras na Câmara. O que vai acontecer? Os 4 candidatos mais votados daquela coligação vão ganhar as 4 vagas disponíveis para aquela coligação, tá? Veja como ele é diferente. Você vota num candidato, esse voto que você deu para um candidato vai se somar com todos os votos de todos os candidatos daquele partido e dos partidos com os quais ele se aliou, e aí os mais votados dentro daquele grupo vão conseguir as vagas que estão disponíveis a partir do quociente eleitoral, tá? Então, por isso que muitas vezes você vota num cara e ele... Até tem bastante voto, mas ele não se elege. Porque a coligação dele não alcançou o quociente eleitoral, né? Às vezes você tem isso muda, toda eleição muda esse quociente, né? Depende, você só tem uma ideia clara quando termina a votação. Porque assim, daí eles vão fazer o levantamento de quantas pessoas realmente votaram e quais são os votos válidos, né? Os votos válidos são aqueles que as pessoas votaram realmente, brancos e nulos são retirados. Na eleição de 2020, por exemplo, você teve uma queda no quociente eleitoral porque teve uma abstenção muito grande. As pessoas não foram votar, talvez por medo da Covid e tal, né? Isso baixou o quociente eleitoral, então mais pessoas que tinham menos votos acabaram entrando. Mas numa eleição normal, né, você vai ter um número X. Qual que é o problema desse modelo, né? A lista aberta é exatamente isso, né? Os candidatos que nós escolhemos, né, que os eleitores escolhem, então os mais votados pelos eleitores, são aqueles que vão conseguir as vagas de cada coligação. Então, fique esperto no seu candidato, porque assim, ele não tem coligação nenhuma, é só o partido dele. Esse vai ser prejudicado na hora da contagem do quociente eleitoral. Sim. Por isso que os candidatos mudam e migram de partido a cada eleição. Porque assim, eles vão para o partido que está na crista da onda. Que é o partido que acaba recebendo mais gente, tendo mais candidato e se aliando a mais partidos, né? Fazendo uma coligação maior e mais forte, porque dessa forma fica mais fácil, você acaba tendo um pouco mais de chances de ser eleito do que se você tiver um partido que é pequeno, que é sozinho, que não está coligado com mais nenhum, porque daí você vai ter que fazer muito voto sozinho para daí conseguir uma cadeira. E aí fica quase impossível, às vezes, dependendo do tamanho das coligações. Às vezes o candidato é muito bom, tem uma série de propostas, mas ele está num partido nanico, lá onde tem 20 candidatos a deputado naquele partido, não está coligado com ninguém. O que vai acontecer? Aqueles 20 candidatos precisam conseguir uma quantidade absurda de votos para conseguir alcançar o quociente e ganhar uma vaga na Câmara. Então, na hora de escolher o candidato a deputado, observe também qual é a coligação dele. Porque, assim, uma grande coligação vai ter, de repente, lá 5.000 candidatos, lá 2.000 candidatos a deputado. Bom, precisa ter um número menor de votos, porque como tem muito candidato, é fácil alcançar o quociente eleitoral, né? Claro que daí esse candidato precisa ser o mais votado dentro é um vestibularzinho dentro do partido, né? Ele tem que conseguir muito voto, mas o voto de todo mundo ajuda a aumentar o número de vagas que aquela coligação tem direito. Então, esse é um elemento importante para você, na hora da escolha, verificar se o teu candidato tem, de fato, chance de ganhar uma vaga,
né? Ah, não, só tem o partido dele, não está coligado com ninguém. Quantos candidatos tem naquele partido? Tem poucos candidatos e a chance é pequena, né? A não ser que ele seja um fenômeno que você sabe que vai ganhar muito voto, alguém famoso já, né? Mas se é alguém meio desconhecido, é difícil de conseguir entrar. Então, esse é um ponto importante para você ponderar, né? Quantos partidos, quantos candidatos tem naquela coligação. Se tem muito candidato, facilita a vida fica mais fácil, né? Então, por isso que é lista aberta. O que eles querem aprovar? O processo de lista fechada. O que é lista fechada? A própria coligação vai indicar o ranking dos candidatos que eles querem que assumam as vagas. Entende? Então, assim, como é lista aberta, aí sim, cada candidato tem um número X de votos, os mais votados entram. É um modo democrático de se eleger. O de lista fechada é diferente porque o próprio partido vai indicar, olha, eu quero que esse são, sei lá, os 10 primeiros aqui que eu quero que assumam as cadeiras. Sim. Se a coligação alcança aquele quociente eleitoral, no número determinado de vagas, eles alcançam aqueles que o partido indicar vão ganhar as vagas. Então não é mais você que escolhe, você escolhe no máximo a legenda, né? O partido, você vota no partido e não no candidato. Esse é o sistema de lista fechada que está em tramitação desde 2017, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Qual que é a distorção que acontece? É os famosos puxadores de votos, né? No caso, o emblemático disso acho que foi o primeiro grande caso. O Enéas já tinha feito isso. O Enéas foi, acho que, o primeiro puxador de votos, né? Não sempre acaba tendo um puxador de voto, né? Quando um candidato ganha um número absurdo de votos, assim, ganha muito voto, o que acontece, né? Agora que você já sabe como funciona o quociente eleitoral, né? Você vê, por exemplo, em 2010, o Tiririca conseguiu 1.300.000 votos. Cara, né? 1.300.000! 1.300.000 votos. Naquele ano, o quociente eleitoral do estado dele, eu não sei que estado que ele foi São Paulo, São Paulo, né? Foi para São Paulo. O quociente eleitoral de São Paulo em 2010 era de 304.000 votos. Então, assim, cada partido que conseguisse, a cada 304.000 votos, elegiam um deputado. O Tiririca sozinho fez 1.300.000 votos. O que aconteceu, então? O Tiririca não só se elegeu, mas ele conseguiu colocar mais 3 candidatos, porque ele sozinho conseguiu multiplicar ali o quociente eleitoral, então ele conseguiu bater o quociente 4 vezes. Então, ele conseguiu a vaga dele, mais a vaga de mais 3 da legenda, do partido. Então, assim, 2 desses que foram eleitos ali por causa do Tiririca tiveram 90.000 votos, muito abaixo do quociente eleitoral, né? E eles conseguiram, entraram. Porque os votos do Tiririca, né, acabaram levando eles. Então, esses são os puxadores de votos, que são aqueles caras que já são políticos famosos, que acaba alcançando... Ou, sei lá, voto de protesto, então, no caso dele, do Tiririca, ele não era um político famoso, mas era uma personalidade, né, conhecida. E que acabou, claro, a campanha dele foi engraçada, né? Vote no Tiririca, porque pior que tá, não fica... Bom, deixa quieto. Enfim, ele conseguiu alcançar uma galera, acabou alcançando o pessoal de voto de protesto também e fez aí uma votação super expressiva. Sim. E a partir dessa votação super expressiva, ele acabou conseguindo levar mais 3 deputados com ele que não tinham, se não fossem ele, eles não teriam nem chance de conseguir se eleger, né? E ele conseguiu puxar esses 3, porque o número de votos que ele fez dava direito a ele a 4 lugares na Câmara dos Deputados. Às vezes você votou em alguém num outro partido, né, que conseguiu, sei lá, 150.000 votos, 200.000 votos, e ficou de fora, porque o partido, a legenda, a coligação não alcançou as vagas necessárias para que esse candidato muito bem votado, mas não tão bem votado, conseguisse o seu lugar. Então, aí, aquele que conseguiu sozinho um monte de voto, consegue colocar outros com uma votação inferior, né? E essa é a distorção desse sistema, né? Nem sempre, porque o pessoal votou em um candidato e quem ganhou, outros menos votados, né? Então, claro, esse sistema tem vários detalhezinhos ali
que são um pouco mais complexos de se explicar, né? Às vezes sobram cadeiras, aí tem tipo uma espécie de repescagem que precisa ser analisada entre os partidos, que eu não vou entrar aqui para não confundir mais a cabeça de vocês hoje, mas só queria saber se está claro essa ideia, pelo menos para você ter uma noção de como um deputado funciona, né? é eleito, porque aí isso pode ajudar você na hora de escolher o seu candidato, né? Você vai votar em alguém que você gosta demais, mas que não tem chance de entrar porque está num partido pequeno que não vai conseguir o número de votos necessário para conseguir o quociente eleitoral ali para entrar, né? Então, assim, leva esse fator em consideração na hora do seu voto. Ele é importante, né, porque às vezes a gente vota em alguém que não tem a menor chance de ganhar, né, por causa dessas diferenças do sistema eleitoral. Então, queria saber, comentem aí se vocês entenderam, porque não é simples de entender, é um pouco complicado, eu não tive tempo de fazer PowerPoints para mostrar e tal, então ficou só na explicação. Mas eu acho que isso te ajuda a fazer as duas escolhas, tanto para deputado estadual, que é a mesma coisa, no mesmo sistema, dentro do seu estado, e o deputado federal, né? Então, esses dois cargos são escolhidos dessa forma, né? Analisar quociente eleitoral, a coligação que ele faz parte, né? Às vezes é só aquele que o cara acelera a voz, né? Fica lá falando coligação Brasil para não sei o quê. Aí o cara fica falando rapidinho lá uns 15 partidos. Pô, isso é importante. Se o cara tá com uma coligação grande, a chance de você colocar ele no poder é maior do que se ele não tem coligação nenhuma, tá? Então, pensa nisso para ajudar você na sua escolha. Lembrando que os papéis dele é essa questão, né? Propor leis, barrar algumas leis também, que venham, o executivo também, o presidente também pode propor algumas leis, então tem esse poder de barrar, vetar e tal, os partidos têm os poderes, né, têm essa característica, votar no orçamento e fazer alguns julgamentos também, né? Eles convocam ministros para dar esclarecimentos, para falarem e tal, então tem vários poderes ali que os deputados têm que são importantes para o bom funcionamento da democracia, tá? É isso aí. Então é isso, beleza? Vamos para